Hello e bem-vindos ao Novas Palavras que eu aprendi esta semana em inglês, porque sim, toda semana nós estamos aprendendo novas palavras em inglês. Essa semana especificamente eu terminei de ler Persuasion, da Jane Austen, Persuasão, um livro do século XIX, do início do século XIX, e eu fui ler ele em inglês. Por quê? Porque eu achei que meu inglês era bom o suficiente para ler ele em inglês. É bom o suficiente? Sim, assim, consegui ler ele e entendi tudinho. Mas isso não significa que não tenha tido várias palavrinhas lá que eu não sabia. E, convenientemente, eu estava lendo pelo Kindle. E eu não sei se você sabe, mas no Kindle ele tem uma função muito interessante que é chamada construtor de vocabulário. Basicamente, toda palavra que você clica para ver a definição no Kindle, ele salva e entende que você quer aprender aquela palavra. Então aqui, né, eu coloquei, tem 90 palavras no meu Kindle para aprender. E mais interessante ainda é que a gente pode clicar aqui embaixo, nos flashcards. Ou seja, você depois pode, literalmente, clica aqui em flashcards e ele vai te apresentar palavra por palavra junto com a definição. Então vamos lá, né, hoje ver algumas das 90 palavras que eu não sabia o significado. A primeira delas, aparentemente, é land. Ah, e essa aqui não foi nem de persuasão. Essa aqui, na verdade, está dizendo que foi de Peter and Wendy, ou seja, de quando eu estava lendo Peter Pan, que foi um livro que eu li alguns meses atrás. E o mais interessante é que ele mostra o contexto em que a palavra foi apresentada. Então aqui você consegue ver onde é que ela foi dita em inglês. Então, a few of the pirates leant over the bulwarks, drinking the miasma of the night. E aí você pode clicar para ver a definição. Obviamente, leant, now I know, que é o passado de lean, ou seja, you leant forward. Estavam todos piratas, né, ali lá no negócio, e eles foram ver o que tava do lado de fora. E você pode mas tá, essa professora de inglês, como assim você não sabe o passado do verbo lean no inglês, uma coisa tão básica? Aí aqui tá, o problema é que quando Peter Pan foi escrito, a forma que se falava o passado de lean era lent com T, ou seja, era um verbo irregular. Só que hoje em dia a gente já usa a versão regular dele com o ED no final. Então tá aí, tá explicado. Uma outra palavra também que eu descobri um novo significado, e que é um significado bem interessante, porque de fato, dentro do contexto da Jane Austen, essa palavra tem um significado bastante diferente do que a gente está acostumado, que é a palavra consequence. Ou seja, consequence, a gente pode simplesmente dizer que é o resultado de algo, a consequência de algo. O problema é que consequence, na época da nossa querida Jane Austen, significava, na verdade, outra coisa. Significa, na verdade, the importance of something or its value, ou seja, algo que tem importância, algo que tem valor. E é dessa forma como na Jane Austen a palavra consequence é usada. A palavra consequence em Jane Austen não é utilizada como a consequência de algo. Não, na verdade, toda vez que a Jane Austen coloca lá consequence de alguma coisa, é porque na verdade ela está falando da importância que algo tem. Então, se a gente vir bem aqui no uso, a gente consegue ver exatamente a citação, né, a frase em que eu marquei. Então, bem aqui estava: They were of consequence at home. E eu fiquei tipo, mas o que é que uma coisa tem a ver? A pessoa ter espíritos, né? High spirits, extremely good, the manner, ou seja, tinham bons modos agradáveis. Eu tipo, mas o que é que tem a ver se they were of consequence at home? Eram de consequência em casa. Não faz sentido. Então eu fui ver de fato a definição da palavra. E aí eu vi que, ok, então de maneira formal, no inglês, consequence tem o mesmo significado que importance. Ou seja, quando eu ler essa frase aqui, agora eu não vou ler mais. They were of consequence, mas eu vou ler they were of importance at home, ou seja, isso é uma coisa que é importante, que é valorizado dentro desse universo. Enfim, essa é uma funcionalidade muito interessante se você está aprendendo um idioma novo, seja lá ele qual for. Se você tem um Kindle, eu acho que recomendo muito que você comece a ler livros em outro idioma. E, de fato, é uma ferramenta muito interessante, especialmente porque tem os flashcards, então você consegue ficar vendo eles, você consegue ver em contexto, né, de que forma aquela palavra foi usada, e você também consegue ver o significado. Agora, se você quiser mais episódios de palavras que eu aprendi em inglês esta semana, deixa aqui nos comentários dizendo o que você quer, porque engajamento também é importante. Obrigada! E me segue para mais. See ya.